Anatoly Moskvin amava a história. Ele falava 13 idiomas, viajava muito, dava aulas em uma faculdade e era jornalista em Nizhny Novgorod, a quinta maior cidade da Rússia. Anatoly também se autoproclamava um especialista em cemitérios e se autodenominava necropolista, um termo que ele mesmo inventou e se refere a alguém especialista em cadáveres. Ele era muito conceituado em sua área de atuação e renomados professores falavam que seu conhecimento no assunto era inestimável. Para se ter uma ideia, a conceituada revista científica russa Necrologist publicou vários de seus artigos na época, mas Anatoly levou as suas experiências a níveis incrivelmente macabros. Em 2011, ele foi preso depois que os corpos de 29 mulheres e crianças entre 3 e 25 anos foram encontrados mumificados em seu apartamento. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio e se você já me conhece, se já assiste os meus vídeos, deixa logo o seu like para não esquecer lá no final. Mas se você apareceu aqui agora, conheceu o canal agora, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Dê uma olhada também no nosso programa de membros aqui com alguns planos e benefícios para vocês. Se puder, torne-se um membro e assim ajude o canal a continuar crescendo em qualidade e conteúdo. Bom, dados os recados, vamos para o vídeo. Anatoly Yurievich Moskvin era conhecido como o maior especialista em cemitérios de sua cidade, e ele atribuía essa obsessão pelo macabro a um evento estranho que aconteceu quando ele tinha 13 anos de idade. O ano era 1979 e o que aconteceu foi que alguns homens vestindo ternos pretos o abordaram enquanto ele voltava da escola para casa. Esses homens estavam indo para o funeral de uma menina chamada Natasha Petrova, de só 11 anos de idade. Esses homens simplesmente arrastaram o jovem Anatoly até o funeral, o levaram para o lado do caixão e o forçaram a beijar o corpo da menina. Como se isso já não fosse uma experiência bizarra o suficiente, a coisa ainda piorou. A mãe da menina, ao ver aquela cena, pegou um par de alianças e colocou uma no dedo de Anatoly e uma no dedo de sua filha morta, celebrando ali uma espécie de cerimônia de casamento totalmente bizarra. Tudo aquilo fez com que Anatoly criasse uma espécie de fascínio pelos mortos. Foi a partir daí que a sua obsessão nasceu, e ele começou a vagar por cemitérios quando ainda era um adolescente. Seu interesse pelo macabro influenciou até mesmo os seus estudos, e Anatoly obteve um diploma superior em estudos celtas, uma cultura cuja mitologia normalmente mistura as linhas entre a vida e a morte. O historiador também dominou cerca de 13 idiomas e se tornou um conceituado estudioso, tendo publicado vários artigos científicos. Enquanto seus estudos eram apreciados no meio acadêmico, Anatoly vagava de cemitério em cemitério e costumava dizer o seguinte: "Acho que ninguém na cidade conhece os mortos melhor do que eu." De 2005 até 2007, Anatoly afirmou ter visitado 752 cemitérios em toda a Rússia. Ele fazia anotações detalhadas sobre cada um e pesquisava as histórias das pessoas que estavam enterradas lá. O historiador afirmou ter caminhado cerca de 30 km por dia para realizar suas incursões e às vezes dormia em mausoléus. Anatoly publicou uma série de documentos sobre suas viagens e descobertas, chamados Great Walks Around Cemeteries e What the Dead Said. Esses documentos são estudados até os dias de hoje. Inclusive, ele até disse que chegou a passar uma noite dormindo dentro de um caixão. No ano de 2009, os moradores de Nizhny Novgorod começaram a descobrir que os túmulos de seus entes queridos estavam sendo profanados. Em alguns casos, eles chegavam a ser desenterrados completamente. O porta-voz do Ministério do Interior russo, o general Valery Gribakin, disse à época: "Nossa teoria principal era de que isso havia sido feito por alguma organização extremista e decidimos fortalecer nossas unidades policiais em todos os cemitérios da cidade. Mas por quase 2 anos, nenhuma pista foi achada e ninguém havia sido preso." Então houve uma pausa na investigação em 2011,
logo após um atentado terrorista no aeroporto de Domodedovo, em Moscou. Pouco depois, as autoridades começaram a ouvir relatos de túmulos muçulmanos que estavam sendo profanados em Nizhny Novgorod novamente. Os investigadores foram levados a um cemitério onde alguém estava pintando as fotos dos muçulmanos mortos, mas não danificou nada. A investigação ia de mal a pior, até que a polícia resolveu investigar alguém que, até aquele momento, era totalmente insuspeito, dada a sua alta credibilidade. Foi nesse momento então que Anatoly foi finalmente capturado. 8 policiais o encontraram no cemitério, e o sapato que ele estava usando coincidia com marcas que foram achadas perto de túmulos profanados. A polícia então resolveu fazer um levantamento em seu apartamento. O que eles encontraram lá chocou a todos e abalou o mundo. O homem de 45 anos morava com seus pais em um pequeno apartamento. No interior, os policiais acharam figuras sinistras em tamanho real que estavam espalhadas por todos os cômodos. Essas figuras lembravam bonecas antigas. Elas vestiam roupas finas e variadas, algumas com botas de cano alto, outras tinham maquiagem no rosto que Anatoly havia coberto com tecido. Porém, não eram bonecas. Eram cadáveres mumificados de garotas. Anatoly admitiu que enchia os cadáveres em decomposição com trapos. Em seguida, envolvia seus rostos com uma meia de nylon e as maquiava. Ele também inseria botões ou olhos de brinquedo nas órbitas das garotas. E segundo ele mesmo disse, isso era para que elas assistissem desenhos animados com ele. O historiador disse que amava suas garotas e por isso as deixava em casa. As que ele não gostava muito, ele deixava na garagem. Anatoly disse que cavou as sepulturas das meninas porque ele se sentia sozinho e que o seu maior sonho era ter filhos. Ele até tentou algumas vezes adotar uma criança, mas sempre era recusado. Diziam que ele não ganhava dinheiro suficiente. Talvez tenha sido melhor assim, a julgar pelas condições de seu apartamento e pelas suas obsessões psicóticas por pessoas mortas. Anatoly acrescentou que fez o que fez pois estava esperando que a ciência encontrasse uma maneira de trazer os mortos de volta à vida no futuro. Ele usava uma solução simples de sal e bicarbonato de sódio para preservar as meninas, e também comemorava o aniversário de cada uma delas como se realmente fosse de suas próprias filhas. Os pais de Anatoly alegaram não saber nada sobre a verdadeira origem das bonecas. Elvira, a mãe do professor então com 76 anos, disse: "Nós vimos essas bonecas, mas não suspeitamos que houvessem cadáveres dentro delas. Achamos que era seu hobby, fazer bonecas em tamanho real, e não vimos nada de errado nisso." Ao todo, as autoridades acharam 29 bonecas no apartamento de Anatoly, que tinham entre 3 e 25 anos de idade. Mas havia um dos cadáveres que já estava com ele há mais de 9 anos. Anatoly então foi acusado de uma série de crimes, todos relacionados à profanação de túmulos. A mídia russa o chamou de o Senhor das Múmias, ou então o Perfumista, em alusão ao romance Perfume de Patrick Süskind. Os vizinhos da família ficaram chocados. Disseram que Anatoly era um homem bem quieto, bem tranquilo, e que os seus pais pareciam boas pessoas. É claro que um cheiro estranho emanava sempre que ele abria a porta do seu apartamento, mas todos achavam que aquele cheiro vinha do porão do prédio, onde passava o sistema de esgoto. Anatoly foi examinado por um psiquiatra para testar a sua sanidade. O médico relatou o seguinte: "Muitos de seus artigos esclarecem seu interesse sensual por mulheres jovens falecidas, que considerei fantasias românticas e um tanto infantis. Apesar de ser um estudioso renomado, a natureza mórbida e assustadora de seus atos me faz questionar se Anatoly é totalmente são e responsável pelos seus atos." No tribunal, Anatoly confessou ter profanado 44 túmulos e cadáveres, e quando questionado pelo pai de uma das vítimas, ele disse o seguinte: "Vocês abandonaram as meninas, eu as trouxe para casa e cuidei delas." Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e sentenciado a uma prisão psiquiátrica, mas em setembro de 2018 foi autorizado que ele continuasse o seu tratamento psiquiátrico em casa. Obviamente, as famílias das vítimas pensam o contrário. Natalia Shardimova, mãe da primeira vítima dele,
acredita que Anatoly deveria passar o resto da sua vida na prisão. Esta criatura trouxe medo, terror e pânico para minha vida. Estremeço ao pensar que ele está em liberdade. Ainda acho difícil entender a escala de seu trabalho repugnante, mas por 9 anos ele morou com minha filha mumificada em seu quarto. Nem minha família, nem as famílias das outras vítimas poderão dormir em paz. Ele precisa ser mantido sob vigilância. Eu insisto em uma sentença de prisão perpétua, somente sob supervisão médica, sem o direito de livre circulação. Os promotores locais concordam com a avaliação da mãe da vítima, embora os psiquiatras dizem que Anatoly, agora com mais de 50 anos de idade, está melhorando mentalmente e já não apresenta mais risco. Desde a sua acusação, os pais de Anatoly vivem em total isolamento social, pois toda a comunidade os rejeita. Eles inclusive chegaram a tentar o suicídio. Hoje em dia, vivem em condições insalubres e ainda recebem ameaças de morte. Em 2019, através de um movimento legal, foi solicitada sua soltura, mesmo sob protestos dos familiares. Entretanto, um juiz exigiu que fossem feitos vários testes psiquiátricos para determinar a situação de Anatoly. Como resultado, os especialistas avaliaram negativamente o seu quadro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like aqui se ainda não deixou. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para a gente se ver por aqui nos próximos vídeos. Bom, mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.